gostaria de titular essa conferência da seguinte maneira: não há desculpa. Não há desculpa para quem ser bom católico, no final das contas, para ser santo. Certo? Então nós não temos desculpa. Então, para entender bem isso, como voltemos ainda na criação, né, de Adão e Eva em seguida. Primeiro, Deus poderia não ter criado, né, absolutamente. Deus não ganha absolutamente nada criando nenhum ser e tampouco ser humano. Então Deus não ganha propriamente nada ao nos criar. A criação é um ato de pura liberalidade de Deus. É Deus, que é o bem, com um B maiúsculo, então, que quer livremente transmitir a sua vontade, fazer que as criaturas possam participar, né, de alguma forma, das suas perfeições. Então, Deus livremente decide criar. E entre as criaturas, temos nós, os seres humanos. E os anjos também dotados de inteligência e de vontade. Bem, então Deus poderia não nos ter criado, mas nos criou. Ao nos criar, Deus não tinha nenhuma obrigação de nos elevar ao estado de graça. Quer dizer, de nos fazer participar da vida dele, né, da sua própria vida divina. Não tinha nenhuma obrigação de fazer isso, nenhuma exigência de fazer isso, nenhuma exigência de nos tornar possível o céu. Então, Deus poderia não nos ter criado, mas criou. Deus poderia ter nos criado e não nos ter dado a graça santificante, não nos ter dado a participação na sua vida divina, não nos ter dado a possibilidade de chegar ao céu. Mas Ele quis dar. E Deus, claro, na sua infinita generosidade, criou já, né, o homem em estado de graça, em amizade com Ele, participando da vida divina. Então, como finalidade última, o céu, quer dizer, ver Deus face a face. Então, assim foi com Adão, em primeiro lugar, e depois na criação também de Eva, né? Nos criou no estado de justiça original. No estado de justiça original, já em estado de graça, e com os outros dons, né, chamados préternaturais, a imortalidade. Então, não iam morrer Adão e Eva, nós também não, se eles tivessem permanecido fiéis. O dom da impassibilidade, não sofreriam, né, no corpo e na alma. O dom também da integridade, não teriam nenhum desejo sensível, né, desordenado. Então, todas as paixões, todas as emoções, todos os sentimentos de Adão estavam submetidos à razão e à vontade, né, porque a razão e a vontade estavam submetidas a Deus. Tá? Bom, e também havia, pelo menos para Adão, o dom da ciência infusa, né? Então Deus já criou Adão com o conhecimento necessário para poder sobreviver, né, gerar os filhos e educá-los, etc. Adão foi criado em idade adulta e não tinha ninguém para ensinar nada. Então Deus já deu essa ciência infusa, um conhecimento infundido por Deus diretamente da inteligência de Adão. Então, assim, né, foi a obra da criação. Como nós sabemos, houve o pecado original. Tudo isso, né, a história da criação de Adão e Eva, realmente como a origem de todo o gênero humano, não chamado monogenismo, não é a história da carochinha, né? É a história real. Certo? Bem, e o pecado original também. Então, assim o homem foi criado, estado de justiça original, o principal dom, o dom da graça, né, santificante, a união com Deus, a amizade com Deus. Nós sabemos, houve o pecado original, que foi, em primeiro lugar, um pecado de orgulho, né? Não foi um pecado de gula, não foi um pecado
com relação à castidade, absolutamente, foi um pecado de orgulho. Sereis como deuses. Então foi por isso que Adão, em primeiro lugar, comeu do fruto proibido, pecou, e depois Adão. O pecado original, propriamente dito, é o pecado de Adão, certo? Ele é a origem do gênero humano, inclusive de Eva. Então, o pecado original é um pecado de orgulho. O homem querer ser como Deus, não é? Sem Deus, porque como Deus o homem já era pela graça santificante. Mas é querer ser como Deus, sem Deus, não é? Por meios próprios, desproporcionais, evidentemente. Bom, então foi um pecado de orgulho, semelhante ao pecado dos anjos caídos, né? Dos demônios. Bem, então nós nos encontramos diante dessa situação, Adão e Eva, em pecado grave, né? Um pecado mortal, um pecado gravíssimo, um pecado que introduziu o pecado no mundo, introduziu a morte, né? O sofrimento, a vida própria, né? Por assim dizer, das nossas emoções, das nossas paixões, então que às vezes se manifestam muitas vezes se manifestam de maneira contrária à razão, e a gente precisa ordenar, né, os nossos sentimentos, as nossas inclinações. Então, nós estamos aí diante do pecado e não havia o que o homem pudesse fazer, né? Porque a gravidade do pecado se mede, claro, pelo ato em si, também pela dignidade da pessoa ofendida, né? Então, se eu ofendo alguém na rua, vai ser ruim. Se eu cometo a mesma ofensa contra um prefeito, vai ser um pouco pior. Se eu cometo contra o presidente, pior. Contra um bispo, pior. Contra o papa, ainda pior. Agora, a dignidade de Deus é infinita. Então, o pecado é uma ofensa infinita cometida contra Deus. E não tinha o que Adão e Eva pudessem fazer. Poderiam pedir perdão, fazer as melhores obras aí por diante, né, sem nenhum outro pecado, podia juntar as boas ações de todos os homens, de todos os tempos, até o fim do mundo, desde Adão até o último dos homens que vai existir. Tudo isso é finito. Não dá para reparar uma ofensa infinita. Para reparar uma ofensa, eu tenho que dar algo que agrade tanto quanto a ofensa desagradou, ou mais do que a ofensa desagradou. Então, se a ofensa for infinita, eu preciso dar algo infinito, para Deus, infinitamente bom, infinitamente agradável. E isso o homem sozinho não consegue. Evidentemente, sempre vai ser finito, sempre vai ser limitado. É um homem que junte todas as boas ações de todos os homens, desde Adão até o último que vai existir sobre a terra, juntando finitos a sempre finito. Bom, Deus poderia ter abandonado o homem lá, sem nenhum tipo de justiça. Ele não estava obrigado a chamar o homem do céu. Deus poderia simplesmente ter perdoado, porque isso diz respeito a ele, né? Eu não posso perdoar alguém sem que a pessoa repare, eu posso nem reparar para perdoar. Então Deus poderia ter feito isso, mas não teria sido bom para nós. Porque a gente não teria ideia da gravidade do pecado, da ofensa a Deus. Então, muito facilmente a gente voltaria a pecar. Ainda mais facilmente a gente voltaria a pecar, a ofender a Deus. Então, não seria bom para nós. Então, movido, né, por amor a nós, pelo desejo de nos salvar, de nos fazer participantes da sua própria vida divina, Deus então decidiu enviar seu próprio Filho. Os filhos, Deus como Deus, né? Luz da luz, Deus verdadeiro, como a gente canta ou recita no credo, né? As missas de domingo e em outras ocasiões. E Deus não estava obrigado absolutamente a fazer isso, fez pura caridade para conosco. Pela sua caridade, pelo seu amor infinito para conosco. E de fato é uma solução que nós mesmos não poderíamos imaginar, desejar, ousar pedir. Porque efetivamente é uma solução perfeita. Então, o Filho de Deus, né, que se faz homem, o Verbo encarnado, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
duas naturezas existem em nosso Senhor Jesus Cristo: a natureza divina, a natureza humana, e a natureza, sendo o nosso Senhor Jesus Cristo homem, ele é um de nós. E como todos nós pecamos em Adão, porque Adão era a cabeça, né, do gênero humano, a origem dela, então todos nós sofremos a consequência, né, do pecado de Adão. E agora, nosso Senhor foi colocado como cabeça do gênero humano na ordem espiritual. Então, ele nos representa. Nós podemos nos unir ao nosso Senhor Jesus Cristo nas nossas ações. E como Deus, as ações dele têm um valor infinito. Então, unindo-nos ao nosso Senhor Jesus Cristo, por meio dele, nós podemos oferecer a Deus algo que tem um valor infinitamente bom, em reparação pelo pecado original e pelos nossos próprios pecados, evidentemente. Então, como diz, né, o ofertório da missa tridentina, Deus que criou o gênero humano de modo admirável, que o redimiu de modo ainda mais admirável. A redenção é ainda mais admirável do que a criação, porque demonstra ainda mais o amor de Deus por nós, né, o quanto Ele quer realmente que nós nos salvemos, participemos da vida dele e cheguemos ao céu para vê-lo face a face. Então, a redenção mostra esse desejo que Deus tem pela nossa vida. E, realmente, toda a história, né, da salvação, do Novo Testamento e do Novo, mostram isso. Deus escolheu um povo, né, de onde deveria sair o Messias, para formá-lo, para que ele fosse recebido. O Senhor veio, depois fundou a igreja com sacramentos, sua hierarquia, com magistério infalível sobre certas condições, né, então com meios abundantes de santificação. E São Paulo, né, vai deixar isso muito claro. Deus quer que todos os homens se salvem. Essa é uma vontade de Deus. E essa vontade de Deus não é uma vontade, né, como se fosse uma veleidade, uma vontade que não se transforma em atos, né, em ações. É uma vontade que se manifesta cotidianamente na vida de cada um de nós, de todas as pessoas. Certo? Deus quer que nós nos salvemos e Ele dá os meios para isso. Certo? O único impedimento para a nossa salvação somos nós mesmos, no final das contas. Bem, então, primeiro aqui, a gente estabeleceu que Deus quer que a gente vá para o céu, que a gente se salve. Então, que a gente se santifique aqui na terra, que a gente viva em graça aqui na terra, para a gente poder alcançar o céu. Então, pela criação e depois pela redenção e toda a história da salvação. No Antigo Testamento e ainda mais claro no Novo, né, nosso Senhor Jesus Cristo, até a morte de cruz, para a nossa salvação, para a nossa conversão, né, para que a gente pudesse ver de modo muito concreto o que significa uma ofensa infinita. Às vezes a ofensa infinita parece uma coisa meio vaga, né? E às vezes não nos move realmente a evitar o pecado. Então, quando a gente fala ofensa infinita, basta a gente olhar para a cruz, o nosso Senhor pregado nela, e ver o que é uma ofensa infinita, até onde vai as consequências de uma ofensa infinita feita a Deus. Né? Então, tudo que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu, o principal sofrimento de nosso é o sofrimento da alma, né? Em razão dos nossos pecados justamente. Então, ter claro isso, né? É um dogma, inclusive, né, da igreja, que Deus quer a salvação de todos. Agora, Deus, que nos criou sem nós, não vai nos salvar sem nós. Para a gente salvar, a gente precisa aderir à obra divina, à obra da redenção. Como diz São Paulo, né, é preciso que a gente complete em nós o que falta à paixão de nosso Senhor. É evidente que objetivamente nada falta à paixão de nosso Senhor. Ela tem um valor infinito, mais do que suficiente
para salvar todos os homens. A gente precisa fazer a nossa parte. Então, Deus quer a salvação de todos e a gente precisa fazer a nossa parte. Deus nos dá as graças para a gente fazer a nossa própria parte também, né? A graça de nosso Senhor sempre nos previne, né? Então sempre está antes, né, de nós. Bem, então, assim, o que é preciso entender é que na nossa miséria, né, nós vamos tendendo sempre a achar desculpas, né, eu título da conferência aqui, para justificar o fato de que nós não sejamos santos, ou o fato de não ser santo, talvez seja um pouco demais, né? Buscar realmente progredir na santidade. Então a gente sempre acha pretextos, desculpas, para dizer, não estou melhor por causa disso, não estou melhor, não consigo tal coisa, né? Progredir nisso, vencer tal pecado, rezar mais, organizar a minha vida, me mortificar, me desapegar por causa disso ou daquilo. Então a gente sempre tende a achar algum tipo de desculpa e de pretexto. A gente pode dizer, nós vivemos numa sociedade muito corrompida. Se eu vivesse na Idade Média, eu seria assim. Por quê? Ilusão, na Idade Média você poderia fazer parte dos albigenses, dos cátaros, você podia fazer parte dos espirituais franciscanos, entendeu? Na Idade Média também havia roubo, havia, né, pecados contra a castidade, mas a sociedade isso, a igreja aquilo. Não, havia inúmeros problemas. E a gente poderia se deixar levar por eles do mesmo jeito. E alguém que está na Idade Média poderia dizer, nossa, senhor, isso é uma época tão conturbada em que a verdade é tão claramente distinta do erro, seria mais fácil de resistir, de ser firme e etc. Ou então a gente poderia dizer, nossa, mas se eu tivesse ouvido a pregação de nosso Senhor Jesus Cristo, eu seria santo. Não, talvez você estivesse entre aqueles vários, né, da multidão que gritavam, crucifico, não é? Que passando aos pés da cruz, diante do nosso Senhor, zombava. Ou então a gente poderia dizer, se eu tivesse conhecido Santa Teresa, se tivesse um Carmelo como na época de Santa Teresa. Não quer dizer, Santa Teresa mesmo começou mal, né? O Carmelo, liberal, etc. Então, nem todas as religiosas, né, que entraram no Carmelo de Santa Teresa foram canonizadas. E a gente poderia achar milhões de desculpas. Se meu marido isso, se minha esposa aqui, se meus filhos isso, meus pais aqui, se tivesse missa tridentina todo dia na minha cidade, se tivesse um padre assim, assado, né, para orientar a gente exatamente naquilo que a gente precisa, né? Se eu pudesse tal coisa. Claro, isso são ajudas que Deus dá. E a gente tem que reconhecer que precisa buscá-las. E se a gente tem à disposição, a gente precisa utilizar disso. Evidentemente, são coisas que ajudam bastante. Mas qualquer que seja a nossa situação, é possível a gente tender a santidade, progredindo na vida espiritual e na união com o nosso Jesus Cristo. Então isso é importante entender, né? A gente não desanimar, não se entregar e não achar desculpa, né, no final das contas. Então é óbvio, continuar lutando, ter missa tridentina de maneira mais estável, mais frequente, mais regular. Tudo isso ajuda bastante. Mas, enquanto não tem, a gente precisa fazer a nossa parte. Quando tiver, precisa fazer a nossa parte, do mesmo jeito.
Porque a experiência mostra, né, um pouco assim que começa a missa tridentina, né, mais regular, apostolado, padre, etc., né, mais tradicional, isso aqui. As pessoas vão, mas pouco a pouco, se a pessoa não ficar atenta, vigilante, vai se entregando à vida do mundo. Então, isso não é uma garantia. Ou então, acredito que chega até o ponto, será quando a Rússia for consagrada, né? Realmente agora foi mesmo, bem ou mal, quando a Rússia for consagrada, aí as coisas vão mudar e eu vou poder ser aceito. A Rússia pode ser consagrada e a gente pode continuar indo para o inferno do mesmo jeito, né? Sem mudar nada. Então, quando o terceiro segredo for completamente revelado, aí eu vou ser santo porque eu não tenho nada a ver. A gente se apega, né, a algumas coisas, se eu vivesse em outra época, se tivesse isso aqui, se isso aqui. Não, Deus dá as graças. Deus dá as graças suficientes para cada um, em qualquer situação, defender a santidade, se unir cada vez mais a Ele. Certo? Claro, uma vez que a gente tem os meios, né, que a igreja dá, né, esses meios que a gente não reconhece também, né, como mais adequados, etc., devemos buscá-los. Mas se por acaso não tivermos, Deus vai suprir, de algum modo. Desde que a gente não seja negligente, em buscá-los, em fazer a nossa parte, e em utilizar os outros meios que a gente deve utilizar e que estão à nossa disposição. Por exemplo, né, às vezes cria também uma certa noção em algum lugar. Sem um diretor espiritual é impossível, né, se salvar. É falso. Não tem como. Deus dá também essa graça. Teresinha mesmo nunca teve diretor espiritual. Propriamente falando. Quando ela estava conseguindo ela realmente, digamos, né, criado ali uma certa confiança, ele foi jogado no Canadá. Embora, do lado do oceano, numa época que não tinha WhatsApp, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tende sempre a colocar momentos. Às vezes diz, se tivesse uma estridentina no domingo, agora um dia vai ter. Aí você vai dizer, se tivesse uma estridentina na segunda, domingo, segunda e terça. Domingo, segunda, terça é quarta. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Se tivesse formação, não sei o quê. Se tivesse, a gente vai sempre acrescentando alguma desculpa, né, para justificar a nossa própria preguiça, né, ou negligência espiritual. Então isso é bastante comum. E a gente vai então colocando o problema em coisas externas, né, a nós, em vez de olhar para a nossa própria alma diante de Deus. Que é isso que interessa. E ser fiel às graças que Deus dá. E ser fiel nas pequenas coisas, né? Na vida familiar, no trato com o cônjuge, no trato com os filhos, no trato, né, com os pais, né, nos outros deveres de Estado, além da família, no trabalho, na caridade, no dia a dia com o próximo, na vida de oração, evidentemente, né? Em algumas mortificações ordenadas também na nossa vida espiritual. Então, a gente vai, se eu tivesse isso, aí eu seria santo. Se eu tivesse isso, aí eu conseguiria. Se eu tivesse isso aqui, eu consigo. Talvez fosse mais fácil. Não. Mas Deus dá graça. Deus quer que todos que estavam tenham dar graça para todo mundo. Não tem uma pessoa que possa chegar no dia do juízo final e vai dizer, não tinha uma estridentina todos os dias. Eu queria graça. De qualquer jeito. Então, a gente tem que ter isso bem claro, mais uma vez. Estou dizendo que não devam se esforçar para ter todos esses meios abundantes que a igreja dá. Claro que deve. Deve mesmo. Mas, quando a providência não permitir, de algum modo, chegar ao céu também, do mesmo jeito. Certo? Bem, então o que é importante? Em primeiro lugar, vida de oração.
é a base de tudo isso, é impossível. Porque a gente conseguir as graças de Deus, a gente alcançar as graças de Deus, ou a ser fiel àquelas graças que Deus dá, que a gente pediu, que a gente nem pediu, porque evidentemente Deus dá inúmeras graças em que a gente nem peça. Então, para ser fiel às graças que Deus dá, ou para alcançar outras graças de que precisamos, a gente precisa da vida de oração. Nosso fim é sobrenatural. Ver Deus face a face. É um fim sobrenatural. Está além das forças da nossa natureza, das nossas exigências. A nossa natureza sozinha nunca vai chegar lá. Agora, a gente chegar no fim, preciso de meios que conduzam a esse fim, que sejam proporcionais. Então, se meu fim é sobrenatural, eu preciso de meios sobrenaturais. Quer dizer, eu preciso da graça de Deus. Como é que eu alcanço a graça de Deus? Eu sou fiel às graças de Deus? Em primeiro lugar, pela oração. A vida de oração é a base de todo o resto. A gente pode dizer, também pelos sacramentos. Claro, pelos sacramentos a gente também recebe as graças de Deus e alcança tantas outras graças de Deus. Mas mesmo, digamos assim, o fruto dos sacramentos depende, em grande parte, da nossa vida de oração. Depende, em grande parte, da nossa vida de oração. Porque a gente recebe os sacramentos, Deus dá graça nos sacramentos, mas a gente vai receber na medida da nossa disposição. Então, uma comunhão, Deus quer dar 100 litros de graça, vamos dizer. 100 litros de graça. Eu posso receber 100 litros, acho difícil, não é impossível receber 100 litros. Eu posso receber 90 litros de graça. Ou eu posso receber 80, 50, 10, 100 ml, 5 ml. Não posso receber nada colocando um obstáculo, recebendo a Eucaristia um pecado mortal. Por exemplo, eu vou cometer um outro pecado. Então, assim mesmo, Deus dá graça no sacramento, em razão do próprio sacramento. Mas o quanto a gente vai receber aquilo depende da nossa disposição. A nossa disposição, em grande parte, vem da vida de oração. Como é que eu posso ser paciente? Como é que eu posso ter fortaleza? Como é que eu posso ser temperante? Como é que eu posso ser justo, prudente, etc. Com todas as outras virtudes derivadas da oração. Sem oração não se sustenta. Então, o primeiro ponto é esse: vida de oração. E não é fácil rezar. Parece ser fácil, Um homem por aí que acha que rezar com a mulher, não deveria rezar, não vale. Rezar exige bastante força, clareza na alma. É uma luta cotidiana. A gente conseguir fazer nossas orações cotidianas, certo? Eu vou até estender um pouquinho mais sobre isso depois, sobre essa questão da oração. As armadilhas da vida de oração. Mas a gente primeiro precisa ter um pouco de ideia, o que eu precisaria rezar todo dia para o caso. O básico é a oração da manhã, a oração da noite. A oração da manhã, basicamente, é um ato de fé, esperança, de caridade, um oferecimento do dia, todas as ações a Deus, ao nosso Senhor. Mínimo de relacionamento. A oração não é curta, não passa de 5 minutos. E a oração da noite, também curta em geral. E uma oração da noite eu vou fazer um breve exame de consciência, agradecer pelo bem que eu fiz e fazer um ato de contrição dos meus pecados durante aquele dia. Também um ato de fé, esperança e caridade. Então, a oração da manhã, a oração da noite, o terço, para rezar o terço cotidianamente, Nossa Senhora insistiu tanto para que você rezasse o terço. Lourdes, Fátima, então rezar o terço. Meditação católica.
Às vezes se faz um bicho de 7 cabeças, né, da meditação católica, como se fosse uma coisa de todo mundo, tem que ser carmelita para fazer a meditação católica, tem que ser padre, religioso, nada disso. A meditação católica é para qualquer um, certo? Então, a meditação católica é algo simples, né? A pessoa fica pensando que tem que ter uma ideia genial de cada meditação, uma coisa assim, revolucionária, né? A vida espiritual dela, não, tem que ser coisa muito simples. Na meditação, o objetivo não é uma conversão súbita a cada meditação, mas ir pouco a pouco colocando os tijolos, né, do edifício espiritual, às vezes de maneira bastante imperceptível. Essa meditação não está adiantando nada. Você vai fazendo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você sabe, a vida aqui está um pouco diferente do que era 3 anos, se eu parar para pensar. Então, a meditação católica é algo muito simples, né? Você vai pegar, pode ser com base no livro, né? É bom começar assim. Meditações de Santo Afonso, por exemplo, né? Está ali preparado para cada dia, né, do ano. Então, os livros de Santo Afonso, A Prática do Amor a Jesus Cristo, né, por exemplo, o Filoteia de São Francisco de Sales, Imitação de Cristo, Imitação de Maria, né, isso em particular, que capítulo será um culto, o combate espiritual, do Padre Scupoli, certo? E a gente lê, pensa um pouco sobre a paciência, bem, como é que está a minha vida em relação à paciência. Eu tenho me impacientado muito, né, com meu esposo, com a minha esposa, com meus filhos, com meus pais, colegas de trabalho. Então preciso melhorar isso. Como é que eu posso melhorar isso? Já prever, rezar mais. Na hora que eu perceber que estou ficando impaciente, já recorrer logo ao Sagrado Coração de Jesus. Então, ver o que pode fazer para melhorar. Bom, assim, né? Primeiro, voltando. Então, eu li ali sobre a paciência. Então, eu vou considerar como a paciência é boa. Alcança a virtude, me assemelha a nosso Senhor Jesus Cristo, permite expiar pelos meus pecados, é uma pena justa pelos meus pecados, eu posso reparar pelos meus pecados. Então, é bom isso aqui, eu desejo praticar isso. Aí eu vou considerar a minha vida como é que está em relação a isso. Agradecer o que estiver bom e pedir a Deus a graça de melhorar no que estiver ruim. E procurar tomar também uma resolução concreta para o dia. Então hoje eu sei que eu vou encontrar tal colega no trabalho, que gerar um paciência com ele, então já vou preparado para ser paciente. Né? Para rezar assim que começar alguma provocação, para rezar por ele, inclusive. Então eu sei que quando hoje é tal dia eu tenho que fazer tal coisa que em geral me deixa, né, impaciente, etc. Então vou exercer isso. Se não conseguir pensar em nada mais concreto, vou rezar nessa intenção. Uma dezena mais para eu ser paciente, por exemplo. Agradece a Deus e tenta guardar ali um pensamento, uma frase em relação ao que meditou. A meditação tem uma influência no próprio dia, pouco a pouco também vai ter uma influência, né, na nossa vida espiritual ao longo do tempo. Então, uma explicação bem simples, né, na meditação, como tem que ser. E às vezes também, né, assim, a gente começa meditando mais com base no livro, é bom, não tem problema nenhum. Mas às vezes o livro está falando sobre o Zé Eucaristia. É um tema ótimo. Muito bom, excelente. Mas eu estou com muita dificuldade em a maledicência. Por exemplo, vamos dizer, eu tenho que meditar na justiça com o próximo, na caridade com o próximo. Então, se eu posso pegar, então estou com dificuldade nisso, vou meditar sobre isso. Pegar um livro que fale sobre isso, Filoteia, combate espiritual, alguma coisa que me fale disso. Porque senão às vezes fica muito desconectado da meditação do que é a nossa realidade, da nossa vida, do que eu realmente preciso. E aí às vezes vai desestimulando, né, desanimando por causa disso. Então, oração da manhã, da noite, terço, meditação. E, se possível, né, tirando aquele tempo que a gente passa mais no celular, um pouquinho de leitura espiritual também. Que seja, né, 10, 15 minutos também por dia. Né?
Mas é importante a leitura espiritual diferente, né, da meditação. São duas coisas diferentes. Claro que a leitura espiritual não é como ler um romance, né? Acabei. Tem que ir lendo e pensando um pouquinho. A minha vida não é só isso. Leitura espiritual é vida de santo, é livro de espiritualidade mesmo, mas também livro, pode ser livro de história da igreja, pode ser um pouco mais de doutrina sobre a missa, então uma coisa que, catecismo, uma coisa que não se restringe à espiritualidade, propriamente tudo isso pode alimentar a nossa alma de algum modo. Então esse, digamos, é o básico da vida de oração que a gente precisa procurar ter. Não é fácil, certo? A gente precisa procurar se organizar, saber que às vezes vai ter imprevisto, se tem imprevisto, procurar fazer em outro momento. Se não der, não deu, paciência. E às vezes é até fácil começar, e o problema é manter. O problema é manter por vários motivos, porque às vezes quando a gente já começa, o demônio já quer logo destruir, né? Então a gente vai fazer uma resolução aqui, então agora eu vou começar uma vida de oração assim, vou organizar também, tentar organizar um texto em família, alguma outra oração em família, não sei o quê. E aí, bom, então eu vou fazer isso 6 da tarde. Primeiro dia, tem um acidente, você não consegue chegar, chega em casa às 7 da noite, já não dá mais para fazer. Você pensa, bom, amanhã eu começo. Aí, no dia seguinte, o filho ficou doente, você também não conseguiu fazer. Aí no outro dia, você está lá pronto para começar, aí sua mãe liga dizendo que está passando mal, você precisa vir. Aí você diz, não é possível, Deus não está querendo que eu reze, não. Não está querendo que você reze, se percebe, uma hora vai dar certo. Então, pode ser um obstáculo assim. Às vezes tem que ver, mas esse horário está razoável mesmo, não está? E depois, o obstáculo também de nós mesmos. Né? Às vezes quando a gente começa assim uma coisa, a gente vai bem, tem um certo ânimo, entusiasmo, empolgação, com o tempo isso vai passando. E aí vai ficando mais difícil. Né? Bem, então a vida, né, de oração é a base de tudo. Sem vida de oração é impossível evitar o mal que a gente tem que evitar e é impossível fazer o bem que a gente tem que fazer. Certo? Então, se a gente se encontra em uma situação que a gente não tem tantos outros socorros, como seria bom ter, então, ainda mais a gente tem que se esforçar na vida de oração. Não estou dizendo absolutamente para ninguém ficar rezando 3 horas e descuidar dos filhos, descuidar da casa, descuidar do trabalho. A gente tem que fazer a vontade de Deus em tudo. Todas essas coisas são vontade de Deus. Cuidar da família, dos filhos, dos estudos, do trabalho, tudo isso a gente tem que fazer. Mas se organizar para garantir pelo menos esse nível. Se, fazendo todas as minhas outras obrigações, eu consigo rezar ainda mais, ótimo. Mas se não conseguir, ótimo também. Estou fazendo a vontade de Deus, por isso não consigo rezar mais. Está ótimo, está perfeito. Se não ficar me cobrando, claro. Certo? Bem, então, a vida de oração. Claro, essa vida de oração tem que se traduzir em obra, né? Então, procurando realmente a conformidade com a vontade de Deus. E isso também é uma coisa muito importante, né? Porque às vezes a gente pensa, se eu tivesse tal socorro, missa, né, padres, etc., mais uma vez, procuro continuar rezando nessa intenção, porque realmente é uma coisa que ajuda muito. Mas, às vezes a gente fica pensando, se tivesse, né, tal coisa, seria mais fácil. E muitas vezes depende da nossa disposição. Porque o padre chega, ele vai ensinar coisas. E vai, às vezes, eu vou ter que mudar a minha vida um pouco diante daquilo. Vou ter docilidade para aceitar, vou conseguir me conformar à vontade de Deus nesse ponto ou não. Então, é preciso buscar isso. Uma grande conformidade com a vontade de Deus na nossa vida cotidiana. Isso, claro, sobretudo nós cruzes, que nos conformamos, que é agradável e alegre, é fácil, né? Então, é sobretudo nas cruzes. Muitas vezes, sem a gente entender por que aconteceu isso. Eu estava buscando uma coisa que era tão boa e Deus não permitiu. Porque essa coisa que era boa não é melhor do que fazer a vontade de Deus. É isso que me interessa. A gente pode pensar, por exemplo, no exemplo de São João Batista. São João Batista era primo, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. São
João Batista tinha a missão de apontar com o dedo, diz o Cordeiro de Deus, o Messias. João Batista em nenhum momento conviveu com o Senhor Jesus Cristo. Em nenhum momento conversou com o Senhor Jesus Cristo demoradamente. Teria sido ótimo, teria sido bom, ninguém duvida disso, conviver conosco. Mas nosso Senhor, Deus não quis. Está do lado dele, está frente dele. 6 meses de diferença entre um e outro. Nosso Senhor não quis. Ele quis que São João Batista ficasse distante de Nosso Senhor e encontrasse 1 ou 2 vezes. E logo depois também fosse martirizado. Então, às vezes, tem coisas que são até boas que a gente pode desejar, mas Deus não quer daquele jeito. A gente vai ter que se conformar de outro jeito. Que nos parece menos perfeito, mas o mais perfeito é fazer a vontade de Deus. Certo? É muito importante isso, procurar se conformar à vontade de Deus em tudo. Com os defeitos do outro, quer dizer que você vai favorecer os defeitos do outro, concordar com ele, mas se conformar. Uma pessoa tem tal defeito, o marido, a esposa, tal defeito, desse defeito eu posso tirar graças para mim, virtudes, me exercer na virtude, procurar também ajudar. E assim com todas as coisas, das menores às maiores. Uma outra coisa que é muito importante, então, a vida de oração deve levar a conformidade com a vontade de Deus. No fundo, nada mais é do que a santidade mesmo. A santidade consiste em fazer a vontade de Deus. A santidade é amar a Deus. Não ama a Deus, não é que você se ama a Deus ou não, se não cumpre a vontade dele ou não. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, diz nosso Senhor. Então, esse é o critério. Então, é a conformidade com a vontade de Deus que mostra o grau de amor a Deus. O grau da conformidade com Deus mostra o grau de amor a Deus, o grau da caridade. Então, vida de oração, conformidade com a vontade de Deus e docilidade ao ensinamento da igreja. A gente tem que estar sempre assim, muito disposto se conformar ao que a igreja ensina e sempre ensinou. Não as ideias da minha cabeça que eu montei, que eu fui tirando e montando uma coxa de retalho. Aquilo que a igreja ensinou. Qualquer coisa que eu venha saber que a igreja ensina, realmente, sempre ensinou, está no magistério infalível da igreja, no magistério constante da igreja, tem que ter muita docilidade para aceitar aquilo. Muita disposição de alma de aceitar aquilo, muita humildade, no final das contas. A humildade aqui penetra esses 3 aspectos. Para rezar e não ter oração, tem que ser humilde, tem que pensar que eu dependo inteiramente de Deus, da graça dele. Para me conformar com a vontade de Deus, eu tenho que ser humilde também, sabendo que é Deus que governa a minha vida perfeitamente, não eu, com as minhas ideias, com o que eu achava que poderia ser. E também a humildade vai me levar a essa docilidade, o ensinamento da igreja, que é o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. O ensinamento da igreja é o ensinamento de sempre, constante da igreja, evidentemente. Porque sem isso daqui, sem essas 3 coisas, digamos, sem vida de oração, sem a conformidade, essa busca da conformidade com a vontade de Deus, sem essa docilidade com relação aos ensinamentos da igreja, sem a humildade que está atrás de tudo, por trás de tudo, posso ter todos os outros meios que eu quiser. Posso ter 30 missas por dia, certo? Posso ter confessor 24 horas por dia, sem fio. Posso ter os santos que quiser, Dom Bosco, Santo Coradás, Santo Afonso, São João da Cruz. Se eu não tiver isso aqui, não adianta. Certo? Se eu não tiver isso aqui, não adianta. Então, isso que é o essencial, que é preciso ser buscado. Então, assim, eu comecei com essa primeira conferência hoje tratando disso, que é o mais importante. Então, todo o resto não faz sentido. Não. É nossa obrigação procurar a santidade. A santidade
A gente nunca atinge propriamente, né, a perfeição. Não tem limite. Sempre pode, né? Sempre pode melhorar. Não. É uma coisa a qual a gente vai entendendo, né? Não existe um momento que eu digo, agora eu sou santo, agora eu sou puro. Somente isso aí porque está louco mesmo. Porque o santo é o primeiro que se dá conta de que tem muito ainda a percorrer. Por mais que ele tenha percorrido. Porque é o seguinte, né? A gente, né? Na nossa miséria, com licença, a gente vê isso aqui assim, a gente só vai conseguir identificar manchas muito grandes, né, que são os nossos pecados. Já aqui tem uma mancha grande. Aí quando não tem nada grande, nossa, parece que eu sou quase santo mesmo. Aí está cheio de coisinha que a gente não consegue ver. O santo não, é tudo assim, perfeitamente branco. Qualquer coisinha ele percebe. E qualquer coisinha, né, uma coisa assim, perfeitamente branca, destoa muito. Eles, nossa, estou péssimo, estou muito longe de Deus, pior dos pecadores e tudo. Cara, que só também tem uma ideia, né, do estado da alma dele. Embora às vezes haja também, né, certas provações nesse sentido. Mas então, o santo vê aquilo assim, eu sei que é muito ruim, preciso melhorar, e tem muito para melhorar ainda. Então a gente não, a gente está se contentando aqui com um pouco. Né? Então, esse é o nosso objetivo. Nosso nos deu esse preceito, né? Sede perfeitos como nosso Pai Celeste é perfeito. É muito antes, né, da chamada universal santidade do Concílio Vaticano II, já existia isso e sempre existiu na Igreja. Certo? Então, o nosso Senhor falou isso, a Igreja sempre admitiu, os santos também sempre falaram disso, evidentemente. Então, a gente tem a obrigação de entender, né? Não tem fim, isso não acontece de uma hora para outra. É dia após dia, né? Melhorando passo a passo, degrau por degrau. Né? Então, a gente tem que ter noção disso. Nossa finalidade é a santidade. Fazer a vontade de Deus, acreditar evidentemente naquilo que Deus revelou e fazer a vontade de Deus em tudo. Esse é o objetivo. Como bom tomistas que somos, a gente começa pelo fim. É o meu fim. Chegar no céu, sendo santo aqui na terra. Todo o resto é consequência disso. É meio para chegar nisso. Certo? Então a gente começou essa conferência, digamos, pelo fim. E deixando claro, é possível ser santo. Qualquer circunstância que a gente esteja, Deus dá graça. Cabe a nós sermos fiéis à graça. Rezando, buscando essa conformidade com a vontade de Deus, ter docilidade ao que a Igreja ensina e com humildade, né? E pedindo também as graças que Deus dá. Eu digo isso também para animá-los, né? Bastante, porque bom, a situação é difícil, né? Bem sabida de todos, bem sabida, né? A situação é de todos. Então a situação é difícil e às vezes a gente vai fraquejando. Não tem como, tem como. Nós passamos da nossa parte, temos muita confiança em Deus. E confiança em Deus para Deus agir, e não criar coisas na nossa cabeça esperando que Deus se conforme ao que a gente criou na nossa cabeça. Pura e simplesmente. Deixa Deus agir. Tá? Se eu rezar muito, a partir de amanhã vai ter uma casa no Instituto por aqui. Funciona de maneira assim tão simples. Né? Vai demorar um pouquinho mais, etc. Deus vai encontrar uma solução e pronto. Deus vai dar uma solução, né, para isso, no tempo que ele achar correto, da maneira que ele achar correto. A gente tem que ter essa confiança. Né? Deixar Deus resolver conforme ele achar que é o melhor e a gente fazer a nossa parte, sempre. Né? Não é também vamos ficar aqui e esperar Deus agir, não. Fazer a nossa parte. Né? A confiança em Deus não impede a prudência, né? A nossa prudência, as iniciativas que a gente deve tomar para fazer as coisas caminharem. Então, assim, né? Às vezes nessa situação um pouco de desolação, né? De certo abandono de meios mais visíveis, mais perceptíveis, né? A gente pode tender a desanimar. Não tem jeito, nunca vamos conseguir. Peraí, você quer missa para quê? Você quer um padre para quê? Você quer tal coisa para quê? Para ser santo? Isso é possível?
porque Deus dá graça. Se a gente está fazendo a nossa parte para buscar essas coisas, elas não estão vindo, Deus não quer dar nesse momento, a prioridade é outro modo, a gente tem como, rezando, se conformando, né? Procurando se conformar em tudo à vontade de Deus, não é fácil, é um processo, é lento. Então, rezando, procurando se conformar à vontade de Deus, com grande possibilidade de ensinar na igreja. A gente vive um tempo de muita confusão com relação a isso. Cada um vai cada vez mais na igreja, mesmo, digamos, entre conservadores, chamados também os católicos tradicionais, etc. Cada um vai pensando o que quer, sem realmente falar o que a igreja diz sobre isso, sobre tal coisa. Então, isso aqui é muito importante também. E na base de tudo, claro, a humildade. Então, não percam o ânimo, continuem lutando, buscando a santidade e buscando também, fazendo a parte de vocês, para ter todos esses outros meios abundantes, né, que Deus dá. Mas é possível e vamos nos encontrar todos